Quando eu iniciei, eu falei que as dificuldades da implantação de consórcios públicos, né? Que a gente devia falar há muitos anos, mas a gente também tem observado, e aí a gente observou na explanação do Wilber, que os consórcios já estabelecidos, eles têm avançado em cada, como se diz, em cada mandato, em vários setores, né? Cada mandato de alguma presidência e coisa e tal. E a gente observou isso pela Anvapa e observei isso também na sua explanação. Quer dizer que, apesar de ser uma coisa ainda que não existe aquele grande apelo, né? Porque nós, como se elejamos prefeitos, a gente olha muito para o próprio umbigo, né? Para a gente mesmo, dentro do nosso município. E às vezes esquece que muitas coisas podem ser feitas compartilhadas, e o desenvolvimento regional às vezes seja mais importante até que um desenvolvimento individual do município, né? Um desenvolvimento regional se atrai muito mais políticas públicas, né? Então, apesar de ser, ele está sendo implantado de uma maneira lenta, mas de uma maneira gradual e muito objetiva. E que, no meu ponto de vista também, o Lair sabe disso, muita coisa ainda pode ser realizado ainda, que foi vivenciado no passado, mas que não foi conseguido almejar e provavelmente as políticas públicas podem ser implantadas nesse momento. Então nós vamos agora ouvir o nosso colega José Clóvis de Almeida. Ele é prefeito eleito de Taquarituba. Ele já foi vereador por 2 oportunidades, sua profissão é advogado. Ele foi durante muito tempo o procurador jurídico da Câmara Municipal de Taquarituba. Está com a palavra, Bola. Quero dizer, quando eu estou lá na Anvapa, o pessoal chega e não conhece, acha que o prefeito Bola é o Lair. Mas com muito mais experiência, com certeza, se fosse o prefeito da Taquarituba, estaria em boas mãos. Então, vamos falar da administração pública, desafio, e realmente, quando falo em ser candidato, eu falo, nossa, que coragem que tem para assumir o fato só de ser candidato, é muito mais quando eleito para assumir a responsabilidade de gerenciar o município. Principalmente município pequeno como o nosso, né, com orçamento também na mesma proporção, pequeno. Município nosso com 25 mil habitantes, com um orçamento de 70 milhões de reais. Então, 25% obrigatoriamente temos que aplicar na educação, mais de 15% na área da saúde, 43% do nosso município na folha de pagamento e sobra muito pouco para administrar o investir em esporte, lazer, cultura, manutenção de frota, aquisição de veículos, manutenção das estradas rurais e tantos outros compromissos dos pequenos municípios. Portanto, a capacidade de investimento dos municípios pequenos, dos maiores também, praticamente é nula, inexistente. Então, daí, nós que tivemos a oportunidade, a convite da Oficina Municipal e da Fundação de participar desse intercâmbio na Alemanha, nós podemos aprender e entender a importância dos consórcios municipais para os municípios pequenos do porte de Taquarituba. É impossível hoje pensar em administrar a cidade se não tiver união com os demais municípios. Por quê? Nós temos a experiência lá do nosso consórcio da Anvapa, principalmente da Câmara Técnica da Educação, né, onde pudemos aproveitar muito, principalmente agora com a compra consorciada, né, do material aí para a educação, onde nós vamos aproveitar, vamos ter uma redução de custo de material de aproximadamente 50% do preço, com material com muita qualidade, que é o que está sendo feito agora através do registro de preços para compra conjunta. Então, essas experiências, através do consórcio que nós pudemos ver e visitar lá na Alemanha, a gente aprendeu muito. E a gente aprendendo que é impossível nós pensarmos, né, de uma forma bastante egoísta, pensar só no município de Taquarituba. Nós temos que pensar no desenvolvimento regional. E esse desenvolvimento regional somente através dos consórcios, né, e é a experiência que a gente está tendo lá na Anvapa com 18 municípios, né, Lair? 18 municípios que compõem. Então, ainda havia a preocupação do Lair, às vezes um município que está lá com uma CND, não tem a CNT, às vezes o próprio consórcio
impedido, às vezes, de fazer um convênio com o governo federal. Então, isso aí realmente precisa ser repensado, porque nós precisamos, para sobreviver, de investimento, de emendas parlamentares para que o nosso município possa investir. O Miderson, muito embora na gestão dele, lá no ano de 2013, né, nós tivemos lá um tornado, dia 22 de setembro, que destruiu parcialmente a nossa cidade, mas ele, além da capacidade de gerir, além do bom relacionamento que tem com o governo do Estado de São Paulo, conseguiu, num breve espaço de tempo, reconstruir a nossa cidade e, além do mais, também buscar, em razão desta amizade, em razão desse conhecimento, em razão da credibilidade pela capacidade de administrar o município, conseguiu levar muito benefício, muito investimento do governo do Estado, do governo federal, para o município de Itaquarituba. Então, é um desafio muito grande administrar o município na atualidade, em razão desta crise financeira que assola o nosso país, e não só financeira, mas política, e muito mais uma crise moral que nós estamos vivendo hoje. Hoje, como todos sabem, o prefeito é taxado como bandido, né? Chega lá no meu município, pequeno município de Itaquarituba, onde o Ministério Público passa lá promotores substitutos, eles não querem nem receber o prefeito no gabinete. Você pede para marcar uma reunião, às vezes para resolver um problema social do município, eles falam para os nossos advogados, vocês não conhecem os protocolos? Lógico que a gente conhece o protocolo. Ninguém vai lá para trocar assunto de processo, de ação civil. A gente vai buscar, às vezes, uma reunião com o Ministério Público para tentar resolver um problema social, criado, às vezes, pelo próprio Ministério Público em razão de exigências, às vezes, incabíveis que faz hoje em face dos prefeitos municipais. Então, esse é o tratamento. E os municípios pequenos, como o nosso, que têm os promotores substitutos, que querem mostrar serviço, sofrem muito mais ainda do que os municípios maiores, onde tem promotores já com mais tempo de carreira, que procuram fazer uma análise melhor do caso, antes mesmo de propor uma ação civil pública, que traz um transtorno muito grande para os administradores e o que tem inibido pessoas boas, pessoas responsáveis de filiar a partido político e de disputar uma eleição para doar um pouco do seu tempo em benefício da população, em benefício da sua cidade. Então, deram muito poder para o Ministério Público, que hoje quer administrar do seu gabinete, deixando a responsabilidade para os prefeitos. Então, é um desafio muito grande e que nós temos que superar tudo isso aí, agindo em conjunto os municípios através dos consórcios. Então, a nossa experiência eu trouxe uma experiência da Câmara Municipal por 2 legislaturas e depois por 11 anos como assessor jurídico a convite da vereadora Elizabeth, que à época era presidente da Câmara. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco do funcionamento da parte administrativa, mas no Poder Legislativo. Agora, no Executivo, estou tendo uma experiência muito diferente daquilo que a gente vivia lá na Câmara Municipal e daquilo que a gente vivenciava no nosso dia a dia, na nossa carreira jurídica. Então, é um desafio muito grande, a responsabilidade é muito grande, a gente deita preocupado, né? Não se sabe, às vezes, essa semana mesmo, em razão da chuva, um volume muito grande, lá mais de 150 milímetros num único dia, ponte que caiu lá no município, e a gente já fica com essa preocupação, porque até uma semana a população aceita aquela situação. Passou de uma semana, eles entendem que o prefeito já tem que reconstruir aquilo, e eu fazendo um orçamento para construir uma ponte lá de concreto armado, somente uma ponte pequena custa R$700 mil. E aonde que nós vamos tirar dos cofres do município uma quantia dessa para construir uma ponte num breve espaço de tempo? Sem dizer o tempo que demanda para se licitar, enfim, para se reconstruir. Então, é muito difícil o dia a dia de um prefeito. Eu acho que os colegas, já que têm outros mandatos, têm mais experiência, poderão dizer, mas realmente nós temos um desafio muito grande e a necessidade, porque lá na Alemanha, pelo que a gente aprendeu, né, a divisão do bolo da receita é 1/3 para cada ente federado, 1/3 para a União, 1/3 para os estados e 1/3 para os municípios. Infelizmente, como dito aqui pelo prefeito Gilson, né, 62% da receita fica para a União, 25% para os estados e apenas 12%, 13% para todos os municípios. Então, é muito pouco dinheiro para muita responsabilidade que estão transferindo para os municípios. Toda a responsabilidade hoje é educação, é saúde, daqui a uns dias vão passar para a gente também, com certeza, segurança pública e tudo para os municípios, mas entregam a responsabilidade e o recurso que é bom fica lá
no governo federal. Então, acho que está lá no artigo 157 e 159, né, colega? A porcentagem de repasse para os municípios, nós precisamos repensar realmente o nosso pacto federativo para que se aumente as receitas, para que os municípios pequenos, os municípios pobres como o nosso, consigam sobreviver diante desse caos que estamos vivendo atualmente. Muito obrigado. Realmente, o desafio dos novos administradores é um desafio muito grande mesmo, né, de ser cumprido, né. Todo início de mandato, o Tribunal de Contas ele faz uma reunião com os prefeitos eleitos. E o secretário lá do Tribunal de Contas, o palestrante, né, além do presidente, como que é o nome dele mesmo, Olacir? Do Rossi lá, como é que eu sou? Sérgio Siqueira Rossi, né? Ele é o secretário. Então, ele inicia a palestra dele dizendo o seguinte: vocês não foram candidatos a prefeitos, vocês foram candidatos a réus. Todo mundo está consciente? Por quê? Porque todas essas dificuldades, né? Hoje, uma cidade é pequena, como o Bola bem frisou, a maioria dos juízes e promotores são juízes em início de carreira. Eles ficam muito pouco tempo no município, às vezes 6 meses, 4 meses, 1 ano. Quando fica 2, a gente, né? Então, eles não chegam a conviver a comunidade, a sentir os problemas da comunidade e nem conhecer a formação moral dos legisladores, do executivo, seja lá o que for. Então, e eles realmente só sobem no processo, na escada que eles têm de carreira profissional, de acordo com os processos que eles abrem. Eu não sabia isso. Eu fiquei sabendo que existe como se diz, tem que colocar a caneta para funcionar. E isso dificulta bastante, porque nós, nos pequenos municípios, nós não temos uma estrutura de um suporte de secretários com conhecimento principalmente jurídico, né? Contábil, são coisas assim muito importantes. Então, a grande maioria dos prefeitos julgados e condenados não é por corrupção, não é por desvio de recursos públicos, mas por erros técnicos, às vezes, cometidos pela sua própria equipe. E, muitas das vezes, pela mão pesada dos juízes e promotores, que hoje, até a prova em contrário, todo homem público, ele, até que se prove em contrário, ele como se diz, é um réu, né? Ele se torna-se réu.